Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Quem vos fala é o pastor Carlos Alvarenga, aqui da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Uberlândia, aqui no estado de Minas Gerais. Nosso pastor presidente é o pastor Antônio Almeida, a quem envio minhas saudações. É um prazer, um privilégio, uma alegria poder me dirigir até você por meio desta videoaula. O objetivo desta videoaula é comentar as lições bíblicas da editora Betel. No caso, eu vou comentar a lição de jovens, conectar mais jovens. Este trimestre é um trimestre bíblico, bíblico porque estamos estudando um livro da Bíblia, no caso, o livro de Eclesiastes. A lição de hoje é a lição de número 6, a arte de viver e conviver. Precisamos viver de forma intencional, ou seja, nós não podemos ser adeptos da filosofia do deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, eu não posso viver de acasos, eu não posso viver de improvisos. Pelo contrário, a minha vida precisa ter objetivos e também preciso entender a importância de outras pessoas na minha vida. Um dos fatores de sucesso na vida é como nos relacionamos com outras pessoas. Isso é chamado de relacionamento interpessoal. A verdade aplicada: se vivermos a vida em Cristo, refletiremos o Mestre na nossa convivência com as pessoas. Se estivermos em Cristo, as pessoas verão isto em nós. Jesus verdadeiramente nos ensina sobre relacionamentos. Os escritos de Salomão são um convite ao sábio para que ele seja mais sábio. Viver é uma arte. É preciso saber ouvir, respeitar limites e abrir a boca com sabedoria e também na hora certa. Eclesiastes não é apenas a reflexão de um homem sobre sua vida, mas um desafio a viver uma vida pautada na sabedoria divina. Eclesiastes é o livro das reflexões de Salomão, um homem que viveu e experimentou de tudo nessa vida. Mas ele chegou à conclusão de que tudo não tem sentido, é vaidade se Deus não estiver envolvido. E Eclesiastes, além de contar as amargas experiências de Salomão e as conclusões que ele chegou, traz para nós também provérbios, traz para nós muitos ensinamentos. Quer ser sábio? Siga os conselhos que estão no livro de Eclesiastes. Ponto 1. Observando a vida do sábio. 3 lições aprendidas com Salomão nos ajudarão em nossos relacionamentos. Então vamos ver, de acordo com a nossa revista, 3 lições que nós podemos utilizar na nossa vida e nos nossos relacionamentos pessoais. Lições essas que aprendemos com Salomão. Palavras, ou seja, aquilo que eu falo, as conversas que eu tenho com outras pessoas. Então eu preciso saber o que eu digo e eu preciso também saber como dizer o que eu digo. A comunicação é um fator fundamental em qualquer relacionamento. Na comunicação existe o emissor, que é quem está falando, e existe o receptor, que é quem está ouvindo. E a comunicação ela é composta de 3 coisas. Primeiro, palavras, é aquilo que você diz. Segundo, a entonação da voz, a forma como você diz. Se você diz de uma forma, digamos, agressiva, de uma forma calma, de uma forma atenciosa ou de uma forma abrupta. E
O terceiro elemento da comunicação é o gestual, é a sua expressão corporal quando você diz. Por exemplo, se você diz assim, eu estou muito alegre, a sua expressão corporal está desmentindo as suas palavras. Então, precisamos zelar pelas palavras que dizemos, a forma como falamos e as expressamos com o nosso gestual. Uma segunda coisa que eu aprendo com Salomão é pelo meu procedimento, pelas minhas ações, pelo meu testemunho, ou seja, a minha conduta, ela vai atrair ou ela vai repelir as pessoas. Existem pessoas que, devido ao seu comportamento, nós queremos nos aproximar delas. E existem pessoas que, pelo seu comportamento, pelo seu procedimento, pelas suas ações, nós queremos evitá-las. Então a minha conduta, ela vai atrair ou ela vai repelir as pessoas. E pelas decisões que eu tomo. As minhas decisões, elas mostram se eu sou sábio ou não. As minhas decisões são boas ou são ruins? Qual é a diferença entre o inteligente e o sábio? O inteligente sai de um buraco, que o sábio não cairia nele. Então, essas três coisas são imprescindíveis para um bom relacionamento. A comunicação, o meu procedimento, o meu agir e também as decisões que eu tomo. A arte de se relacionar com o próximo. Estaremos vendo isso agora. Relacionamento. Vamos definir relacionamento? Ato ou efeito de relacionar-se. Capacidade de manter relacionamentos. De conviver bem com os seus semelhantes. Todo tipo de relacionamento envolve convivência. É impossível ter um relacionamento sem convivência. Comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. O relacionamento, para ele ser profícuo, é preciso ser de mão dupla. Quando uma das partes não desenvolve os atributos necessários para uma boa convivência, o relacionamento se torna difícil. Um bom relacionamento se desenvolve quando há confiança, empatia, respeito e harmonia entre as pessoas envolvidas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 22, verso 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então nós vemos aqui três tipos de relacionamento. Relacionamento com Deus, que é um relacionamento espiritual, e podemos chamá-lo também de um relacionamento vertical. Tem o relacionamento intrapessoal, que é o relacionamento consigo, é um relacionamento interno. E é importante para você ter esse relacionamento com você mesmo, o autoconhecimento, saber quem você é. E nós temos também o relacionamento interpessoal, ou seja, com outras pessoas, que é um relacionamento horizontal. Nosso relacionamento com Deus. Eu costumo dizer que temos de Deus o quanto queremos. Se você quer muito de Deus, você vai ter muito de Deus. É como se você fosse ao mar e aí você vai lá com um copo de 200 ml. Você vai trazer 200 ml de água. Agora suponhamos que você leva lá um garrafão de água de 20 litros. Você vai trazer 20 litros de água. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Você tem de Deus o quanto você quer.
você tem de Deus, o quanto você busca. Nossa vida de oração, nossa devoção e o nosso serviço demonstram o nível do nosso relacionamento com Deus. Vamos ver um exemplo aqui? 1 Samuel capítulo 28 e o verso 6. Saul consultou o Senhor e não obteve resposta. Perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Saul estava afastado de Deus, então Deus não lhe responde. Agora vamos ver Davi. 1 Samuel 23, verso 2. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai, e ferirás aos filisteus, e livrarás a Keila. Keila, que era uma cidade. No primeiro caso, o caso de Saul, Deus não lhe respondeu. E no segundo caso, o caso de Davi, Deus respondeu. Por quê? Por causa do relacionamento. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 15, verso 1 e verso 2. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então, o relacionamento com Deus também é recíproco. Tiago, capítulo 4, verso 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Agora vamos falar dos outros dois tipos de relacionamentos. O intrapessoal, que é o relacionamento de você com você mesmo. Parece estranho, mas isso é verdade, é lógico. E o relacionamento interpessoal, que é a relação entre você e outro ou outras pessoas. Relacionamento intrapessoal é se conhecer e saber lidar com as suas emoções. Existem pessoas que não gostam de si mesmas, né? São cheias de complexos. E isso atrapalha o relacionamento interpessoal. Então, o conhecimento de si próprio é compreender melhor como eu sou, entender minhas atitudes, meus comportamentos, meus sentimentos e os meus objetivos. Quanto mais eu me conheço, melhor eu consigo me relacionar com outras pessoas. Olha que interessante. As pessoas às vezes dizem assim: eu sou assim, nasci desse jeito, eu não vou mudar. Vá até o espelho e olhe para ele. Você conhece essa pessoa que está refletida à sua frente? No caso, né? É você, sou eu. Ela é o que você sonhava ser? Quando você se olha no espelho, quando você faz uma análise da sua vida, você é a pessoa que você queria ser? Você está aonde você queria estar? Você é generoso, é um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha? Mas, principalmente, pergunte ao seu reflexo: você é um bom exemplo? Aqueles que se espelharem em você serão boas pessoas? Agora, uma pergunta bem interessante para refletirmos: como seria o mundo se fosse habitado por pessoas iguais a você? Seria um lugar melhor ou pior? Até dizem, né? Eu ouvi essa frase uma vez e achei ela forte e também interessante. O homem inventou a vida em sociedade porque não conseguia viver consigo mesmo. Então, existem pessoas que são muito difíceis de lidar. Relacionamento interpessoal
é a maneira que você se relaciona com as pessoas à sua volta. É a forma como você reage às pessoas, como você interage com elas e suas emoções e também ações, podendo ser em qualquer ambiente. Então, o relacionamento interpessoal ele acontece na família, no trabalho, na igreja, na comunidade e em outras circunstâncias, em outros ambientes. Esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, é o maior manual de relacionamento interpessoal que existe no mundo. Esse livro ele é best-seller há muitas décadas. Esse livro é conhecido no mundo inteiro. Se você nunca leu, sugiro que você faça a leitura desse livro. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Deus sempre quis que o ser humano se relacionasse com seus semelhantes. Sabemos que não é tarefa fácil, pois existem diferenças físicas, emocionais e até mesmo de ideias. Porém, para crescermos em sociedade, faz-se necessário o relacionamento com nossos semelhantes. Tipos de relacionamento. Existem basicamente 4 tipos de relacionamentos. Relacionamentos familiares, e aí há diversos níveis, né? Pai, mãe, marido, mulher, pai, filho, parentes, né? No caso, primos, tios, avós. Relacionamento amoroso, né? Aqui fala da questão sentimental. O relacionamento de amizade, são os nossos amigos. E relacionamentos profissionais, comerciais. Basicamente, são esses os tipos de relacionamento que nós travamos. Rompendo a barreira das diferenças. Somos seres únicos. Ninguém é igual a ninguém. Podemos ter as semelhanças, mas temos também as diferenças. Para que haja uma boa convivência, precisamos vencer as barreiras sociais, raciais, econômicas e religiosas. Um exemplo, Jesus e a mulher samaritana. Relato conhecido nosso, está lá no Evangelho de João, capítulo 4. Então, Jesus ele vai até a cidade de Sicar e ali ele tem um diálogo com a mulher samaritana. Então, Jesus está ali tendo um relacionamento interpessoal. E Jesus ele derrubou barreiras. Pelo menos 3 barreiras Jesus derrubou ali. Era uma mulher, não era comum um homem conversar com uma mulher. Segundo, ela era samaritana, Jesus era judeu, e havia uma inimizade entre judeus e samaritanos. E, terceiro lugar, aquela mulher tinha má fama. Mas Jesus derrubou todas essas barreiras, conversou com aquela mulher, e através da sua conversa com aquela mulher, Jesus Cristo ele transformou a vida dela e também de toda aquela cidade de Sicar. Então nós precisamos, né, derrubar barreiras para termos bons relacionamentos. Observando os limites. Sabemos que não é fácil se relacionar com outras pessoas. E uma das razões são os limites que precisam ser respeitados. Limite aqui fala de fronteira, fala de algo que delimita espaço. Ou seja, eu preciso respeitar a individualidade de cada pessoa. Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos e cada um é do seu jeito. Cada um tem a sua forma de agir. E o problema é que muitos relacionamentos se tornam difíceis e até terminam porque queremos que a pessoa seja igual àquilo que idealizamos. Queremos que a pessoa seja como nós pensamos.
E não é assim, ela tem o jeito dela, assim como eu tenho o meu jeito. Não dê aos outros o poder de controlar os seus sentimentos. Não dependa dos outros para ser feliz. Romanos 12, 18. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, naquilo que depender de você, para que o relacionamento flua, para que o relacionamento evolua, faça. Não seja, digamos, a causa do problema, mas busque ser, a solução do problema. Criando um ambiente para relacionamentos harmoniosos. Então, respeite o muro, ou seja, respeite os limites. Segundo, honre os outros. Evite brincadeiras de mau gosto, depreciar as pessoas, chamá-las por apelidos, tentar fazer piada, graça com as pessoas. Hoje a palavra da moda é bullying. Então, honre os outros, não julgue. Você não sabe a situação por trás, os fatos que não estão à tona. Talvez aquilo que você está vendo é apenas a ponta do iceberg. Então você não sabe por que a pessoa está passando por aquilo. Então não julgue. Valorize as diferenças. Seja digno de confiança. Romanos 13, 7. Dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. E Romanos capítulo 12, o verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Pontos negativos no relacionamento interpessoal. O que pode minar um relacionamento? O que pode fazer com que um relacionamento termine ou pelo menos fique ali um mal-estar? Primeiro, não ouvir o outro. A gente gosta de falar, mas não gostamos de ouvir. E ouvir é uma parte da comunicação. Geralmente a gente ouve a pessoa no intuito não de entender ela, não de compreender ela, mas geralmente ouvimos apenas para dar uma resposta. Aprenda a ouvir. Interromper o outro quando ele está falando. Isso é terrível. A pessoa está falando e a outra está interrompendo. Não faça isso. Isso é desagradável, mina o relacionamento. Falar em tom agressivo. Eu disse no começo, com relação à comunicação. A forma como você fala, ela vai determinar a impressão que a pessoa vai ter de você. Impor suas ideias sem se preocupar com a ideia do outro. Aquela pessoa que sempre tem a mania de estar certa, sabe mais do que os outros e é a opinião dela que vale. Esse tipo de pessoa é até evitada. Não compreender as outras pessoas e não se colocar no lugar do outro. Esse colocar-se no lugar do outro nós chamamos empatia. Empatia aí é uma palavra que está em moda, que é você se colocar no lugar do outro. Pensar como ele está pensando. Ou como diriam os antigos, calçar o sapato do outro. Precisamos aceitar as diferenças. O grande problema dos relacionamentos hoje reside nas diferenças. É difícil aceitar as pessoas que pensam e se comportam diferente de nós. Geralmente a gente gosta de quem pensa igual a gente. A gente não quer alguém que pense diferente para você não ter ali um desgaste. Só que o pensar diferente, ele contribui. Porque o pensar diferente, ele te leva também a refletir. Você vai ter um outro ponto de vista. Você tem o seu ponto de vista,
tem o ponto de vista do outro. Agora vocês têm 3 pontos de vista. Então, a gente precisa aceitar as diferenças. Procure aceitar que as pessoas são diferentes, porque possuem histórias de vida, valores, costumes diferentes, cultura diferente. Então, por isso elas enxergam o mundo de um jeito diferente do seu, convivendo e vivendo. Esse é o ponto 3 da nossa lição. Viver, né, está relacionado a ter uma vida, a existir. E conviver está relacionado a ter intimidade, compartilhar a vida com outra pessoa. É importante ressaltar que um relacionamento interpessoal eficaz envolve dialogar com o outro indivíduo, respeitar sua dignidade, seus direitos e, sobretudo, as diferenças. Eis aí uma questão central no relacionamento interpessoal: o outro indivíduo. Jesus se relacionava com pessoas tidas como pecadoras. Jesus comia com estelionatários, bebia e comia com agiotas e prostitutas. Tolerava aparentemente tudo e todos. Eu não condeno você. Ele ousou blasfemar aos ouvidos da mulher adúltera. O rabi puxava conversa com divorciadas promíscuas, no caso a samaritana, pousava sua mão sobre leprosos, de que todos desviavam o olhar. Então, Jesus ele sabia lidar com qualquer tipo de pessoa. Jesus sabia se relacionar com qualquer tipo de pessoa. Uma coisa importante é que existem níveis de relacionamento. Olhando para o caso de Jesus, você vai ver 3 tipos de relacionamento. Existia a multidão. Existiam os discípulos. Tinha hora que Jesus se recolhia juntamente com os seus discípulos e iam para lugares desertos. E dentre os discípulos, Jesus tinha os 3 mais chegados: Pedro, Tiago e João. Da mesma maneira, nós temos que nos portar. Né? Nós nos relacionamos com as pessoas, mas em diferentes níveis. Provérbios 13:20 fala, né, sobre o andar com o sábio. Amizades e associações imprudentes têm destruído o potencial e a capacidade de multiplicação de inúmeros potenciais vencedores. Então, más amizades têm destruído as pessoas. Desligue-se de pessoas desqualificadas. Não é que você vai ignorá-las, bani-las da sua vida, mas você vai manter um relacionamento mais distante dessas pessoas. Reavalie suas amizades. Será que você está dando importância para quem realmente merece? Ou você está gastando tempo com pessoas que não contribuem nada com a sua vida? Desligue-se de pessoas que não acreditam em você. Desligue-se de pessoas que não acrescentam nada à sua vida. Não dê seu tempo a críticos. Hoje acontece muito isso, principalmente em redes sociais. As pessoas se envolvem em brigas intermináveis e perdem tempo, ficam nervosas, perdem a paz, simplesmente respondendo um crítico ou entrando numa briga que ela não tem nada a ver. Então, não dê seu tempo a críticos e torne-se seletivo. Defina níveis de relacionamento. Essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, eu vou interagir mais e mais com ela. A vida é um dom de Deus, mas não podemos gastá-la egoisticamente, ou seja, apenas conosco. Viver enclausurados em nosso mundo e nos esquecer dos outros. Compartilhando vida. Eclesiastes, capítulo 4, versos 7 a 11. Ele contrasta o isolamento e a solidão com a vida em comunidade. Ele conta ali a história de um homem que não tinha ninguém. E mesmo assim ele continuava trabalhando. E Salomão diz, isso é vaidade. E aí ele vai contrastar
dizendo o seguinte, Eclesiastes 4:9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém consegue erguer uma grande empresa, uma grande instituição sozinho. É melhor dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Eclesiastes 4:10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Quantas e quantas pessoas, né, sofreram acidentes e por estarem sós perderam a vida. Dois se ajudam. Um caiu, o outro levanta. Isso é para todas as áreas da vida. Eclesiastes 4:11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Aqui é mais uma lição, né, para casados, mas é um grande fundo de verdade. Conta-se que dois homens estavam caminhando pela neve, estavam bem cansados, e um desses homens era Sadhu Sundar Singh, conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. Ele e seu companheiro caminhavam com dificuldade pela neve, né? A neve embaixo, eles andando com dificuldade e caindo mais neve. E eles viram um homem quase que morto, caído ali. Então o Sadhu disse: vamos ajudar aquele homem ao seu companheiro. O seu companheiro disse: não, nós já estamos quase morrendo. Vamos morrer nós três. Vamos deixar ele aí. Não tem muito que a gente pode fazer por ele, infelizmente. Vamos abandoná-lo. Mas Sadhu não foi no conselho do seu amigo. Pelo contrário, ele foi lá, se aproximou daquele homem e o pegou. E com muita dificuldade, apesar do frio, da neve, de estar fraco, ele o colocou sobre os seus ombros e com muita dificuldade foi carregando aquele homem. Só que o esforço do Sadhu, né, foi aquecendo ele, foi reanimando aquele homem e também o homem que estava às suas costas. E ele foi também se reanimando, foi aquecendo. Ali o esforço físico foi fazendo com que eles se aquecessem. E de repente aquele homem recobra um pouco do seu ânimo. E ele então consegue caminhar junto com o Sadhu. Mais à frente, eles encontram o companheiro que não queria ter ajudado o outro. E ele infelizmente estava morto. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Aqui é uma alusão à família, né? O marido, a esposa e os filhos. Mas a gente pode entender também que se 2 são melhores do que um, 3 são melhores do que 2. Ou seja, quanto mais relacionamentos, quanto mais pessoas fizerem parte da sua vida, mais forte você se torna. Vivemos numa época em que as pessoas estão cada vez mais solitárias, distantes física e emocionalmente umas das outras, na maioria das vezes por conta das decepções sofridas em seus relacionamentos. Mas Deus nos convida a sermos curados pela sua palavra. Conclusão: se aplicarmos a sabedoria em nossos relacionamentos, com certeza, além de viver, conseguiremos compartilhar nossa existência. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você tenha gostado, que tenha sido bênção na sua vida e tenha acrescido conhecimento a você. E que ela possa te ajudar a ministrar a aula no próximo domingo. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Nos ajude aí no canal EBD Mestres
Se inscreva no nosso canal, dê o seu like e se você gostou, compartilhe essa mensagem com a outra pessoa. Até a próxima aula, Deus te abençoe e que a sua EBD seja um sucesso.